Bom, nessa aula a gente vai falar, dando continuidade à análise de potenciais, né, na eletrodinâmica. A gente vai falar sobre o exemplo de o que acontece com a carga pontual do ponto de vista dos potenciais. A ideia é simples, isso é, se você conhece tudo o que ocorre com uma carga pontual, você sabe o que ocorre com a distribuição de carga. Porque a partir da carga pontual você pode sempre construir os potenciais e os campos de uma distribuição. E no caso da eletrodinâmica, onde as coisas variam no tempo, essas coisas não são tão óbvias ou razoáveis de se analisar do que na eletrostática ou magnetostática. Bom, a gente vai começar com o conceito já visto de tempo retardado ou potencial retardado, e a gente vai falar, no caso aqui, de cargas pontuais. A gente tem o conceito de tempo retardado. A gente tem o conceito de tempo retardado, a distância entre quem está causando o fenômeno e quem está observando, que é o R. A gente descreve ele como o seu módulo, né, como o módulo do vetor posição do observador menos o módulo posição da carga. Então, imaginando aqui, eu botei esse desenho de uma estrela, imaginando, na verdade, o cara que está gerando o efeito muito longe, certo? Com relação a quem está observando, que seria a gente aqui na Terra. Claro, o conceito de carga pontual significa aquela carga, o ponto não existe, é uma abstração matemática, né? Então você está, na verdade, muito longe com relação ao quem está gerando o fenômeno, gerando o efeito, e por isso você considera ele como um ponto com relação ao observador. A ideia é, só para relembrar, você tem o efeito acontecendo num determinado instante com relação ao referencial, e o observador observa num tempo depois, né, que a gente chama de tempo retardado, os seus potenciais, né, que a gente chama de, no caso, potencial retardado. Essa linha, ela representa, na verdade, o caminho do movimento da carga. Então, a carga está se movimentando numa determinada direção, uma determinada velocidade, aceleração, etc., da forma mais geral possível, e a gente sente o efeito aqui de alguma forma. Essa é a construção da ideia. Bom, mas tem um detalhe, quando a gente fala, independente de ser carga, considerá-la pontual ou não, porque ela tem uma certa dimensão. E como é que a gente analisa essa dimensão, essa distribuição de carga, com relação ao observador? Então, para isso, a gente vai fazer uma análise rápida, imaginando o seguinte, algo extenso. Então, seria uma barra extensa, onde no final dela e no início eles emitem, por exemplo, uma luz, emitem uma informação, certo? Só que tem um detalhe, quando aí eu estou representando, o que está representando aí no desenho é como se fossem duas lâmpadas, uma no início e outra no fim, certo? E quando o observador observa as duas lâmpadas, né, as duas luzes, ele observa ao mesmo tempo. Isso é, a informação que vem de trás tem que passar pela frente, e a da frente emite uma informação para as duas chegarem no olho ou no observador ao mesmo tempo. Então, a ideia é o que o observador, né, observa dessas duas lâmpadas. Ela observa as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Mas se essa barra com as duas lâmpadas está se movendo na direção do observador, a luz que sai da lâmpada de trás, ela vai chegar no observador junto com a da frente.
Ele não enxerga as duas separadas, ele vai enxergar as duas juntas. Então, o que ele na verdade observa é como se a barra fosse maior, mais comprida. Porque ele está enxergando a luz de trás vindo enquanto a barra está se movendo. Então ele pega a luz de trás, no caso, vou colocar aqui para a gente enxergar. Ele pega a luz de trás vindo, certo? Enquanto a barra está se movendo, a luz que vem de trás está se movendo também. Quando ela chega na frente, né, a da frente está emitindo também. Então, quando as duas luzes chegam no observador, ele vai enxergar a luz da frente e a luz de trás que foi emitida antes. Ele vai enxergar as duas ao mesmo tempo. Então, ele enxerga o quê? Ele enxerga a barra maior. Muito bem. O tempo que essa luz de trás leva para chegar aqui na frente é a distância pelo tempo que a luz levou para chegar aqui, que é, pela velocidade, perdão, que a luz levou para chegar aqui, que é c. Então, B sobre C é o tempo que essa luz de trás levou para chegar aqui na frente. Certo? Esse tempo é igual ao tempo que a barra leva para se mover desse ponto a esse, que é essa distância total B menos a distância da barra, que é A. Quer dizer, essa distância aqui é B menos A sobre a velocidade da barra é igual a B sobre C, que é o tempo que a luz de trás leva para chegar aqui na frente. Muito bem, dessa forma, a distância B é a distância A dividido por 1 menos V sobre C. É óbvio que essa distância que é enxergada pelo observador vai ser cada vez maior se essa velocidade for cada vez maior. Então, quanto maior a velocidade, mais largo o observador vai enxergar essa barra. E, consequentemente, o volume da barra vai ficar maior. O que o observador... Isso, na verdade, é um efeito geométrico só, na verdade. Mas é o que o observador enxerga. Se o meu olho enxerga assim, o meu sensor, que é o fundo do olho, está enxergando dessa forma. Então, o meu sensor vai medir desse jeito. Vai medir como se a barra fosse maior. E qual é a quantidade que ele mede? Ele mede como volume, o volume dividido por 1 menos V sobre C. Na verdade, ele vai ver 1 menos V sobre C se a barra estivesse movendo na sua direção, na direção do observador. Se ela não estivesse movendo na direção do observador, se ela está numa direção diferente, o efeito geométrico é o efeito na direção do observador. Então, por isso que a construção geral dessa conta, entre aspas, é, na verdade, o versor R é produto escalar com V. Por quê? Porque essa é a componente da velocidade na direção do observador. E essa componente é quem gera o efeito de, vamos dizer assim, alargamento do volume do objeto. Muito bem. Normalmente a carga pontual, quando ela é estática, né, na carga pontual, o seu potencial, que é medido pelo sensor, pelo observador, é 1 sobre 4πε0, que é sobre R. Certo? É 1 sobre 4πε0, que é sobre R. Essa é o potencial de uma carga pontual. Mas, no caso, quando ela emite, na verdade, a sua informação, o observador vai enxergar como essa barra, como essa carga em movimento fosse maior. Isso é, quando o potencial que ele enxerga, que é 1 sobre 4πε0 integral de ρ sobre R dv', aí, como ela é pontual, o R fica para fora da integral, essa conta aqui é 1 sobre Q sobre 1 menos R escalar V sobre C. Isso ela fica alterada pelo fato do movimento da barra, do movimento da carga na direção do observador. Certo?
Bom, do mesmo jeito, o potencial vetor pode ser construído da carga pontual, vamos dizer assim, pode ser construído do mesmo jeito. Isso é, o J da carga pontual nada mais é do que ρ vezes V, que é a velocidade. A velocidade relativa ao tempo TR independe do movimento, independe de V', desculpa, devido do volume V', e a gente coloca a velocidade para fora, consequentemente a relação de carga com o movimento fica Q sobre 1 menos R escalar V sobre C. Muito bem, esse é o potencial escalar e o potencial vetor de uma carga pontual se movimentando, certo? Esses potenciais, que a gente pode escrever de duas formas, pode escrever desse jeito que está aqui, ou colocar o R para dentro. Quando o R para dentro, fica RC menos R vetor V, certo? São chamados de potenciais de Liénard-Vickers, que são potenciais de uma carga pontual se movendo, certo? Muito bem. Para a gente ver como é que lida com esse negócio, a gente vai imaginar que essa carga esteja se movimentando e esse movimento é de velocidade constante. Então está se movendo numa direção com velocidade constante. Vamos ver como é que fica os potenciais devido a esse movimento. Então, a ideia é o R', que é a posição da carga, é igual à velocidade vezes o T, no caso o T do observador, que é aquele que está observando o movimento, que é o TR, certo? Então, a partir da expressão que a gente usou, a ideia é que o potencial escalar e o potencial vetor variam no tempo dessa forma, no espaço e no tempo, desse jeito, devido à carga se mover. Ok? Onde R, que é a distância entre a carga e o observador, é a posição do observador menos a posição da carga, que é a mesma coisa que a velocidade da luz vezes a diferença do tempo do observador menos o tempo da referência. Certo? C vezes essa diferença de tempo é a distância que ele leva entre o observador, entre a informação leva entre a origem e o observador. Tá? Muito bem. Se eu pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado, na verdade isso aqui é um módulo, seria a raiz de R ao quadrado mais R' menos 2R' mais R' ao quadrado, raiz disso. Então por isso que eu levo ao quadrado esse termo, tem que levar esse termo ao quadrado também. Então fica R ao quadrado, esses dois R', R' é VTR, vezes V ao quadrado, TR ao quadrado, que é igual a esse cara ao quadrado, que é C ao quadrado, T ao quadrado, menos 2TTR, mais TR ao quadrado. Muito bem. Rearrumando essa brincadeira, a gente cai nessa equação de segundo grau. Consequentemente, a gente tem o valor do tempo retardado, o tempo do observador, relativo às posições, posição do observador, velocidade no movimento da carga e o tempo da referência. Então, essa expressão me dá o tempo do observador relativo a esses parâmetros todos. Muito bem. Só que a posição do observador com relação à carga é a posição do observador menos a posição da carga. Isso é, menos VTR. Consequentemente, assim, e o módulo do observador eu posso escrever também como C, T menos TR. Consequentemente, o versor na direção da posição do observador com relação à carga pode ser escrito como o seu vetor dividido pelo módulo. Ok? Muito bem, usando essa ideia, eu posso escrever essa expressão aqui debaixo do potencial, que está tanto no potencial escalar quanto no potencial vetor, utilizando o versor R dessa forma, abrindo esse produto escalar, certo? Desse jeito. Ok? E depois passando esse T menos TR para fora.
passando o T menos TR para fora e o C para dentro, vai ficar, vai cortar T menos TR aqui, aqui vai ficar C T menos TR, e R escalar V sobre C e V ao quadrado sobre CTR, que é exatamente o resultado dessa conta. Muito bem, botando o TR em evidência, a gente tem essa expressão da frente que não depende de TR, e isso aqui, esse C ao quadrado menos V ao quadrado, multiplicando o TR. Bom, TR a gente já sabe quem é essa expressão que está aqui em cima. Ok? Só que um pequeno detalhe, eu tenho mais ou menos, onde o TR mais é o tempo adiantado e o menos é o retardado. E o adiantado, claro, não tem, ele faz parte da equação, mas não tem significado físico. É como se a informação tivesse chegado antes do fenômeno, né? Então, o menos é o único que tem significado físico para a gente. Bom, desse jeito, o R vezes o parêntese, que é esse termo aqui embaixo, fica essa expressão, o C ao quadrado menos V ao quadrado corta um com o outro, esse cara com esse some, dá zero, e só sobra a raiz quadrada. Então, dessa forma, o R vezes essa expressão é igual a 1 sobre C vezes essa raiz quadrada aqui. Muito bem. Substituindo isso exatamente nos potenciais, a gente tem os potenciais escalar e o potencial vetor de uma carga pontual se movendo com velocidade constante. Certo? Muito bem. É desse jeito que a gente lida com a coisa. Isso é, a gente, em função do movimento da carga, a gente estabelece o valor de TR com relação às outras expressões e substitui no potencial. Consequentemente, a gente tem o valor do potencial escalar e do vetor em função do tempo da referência. E, claro, dos parâmetros que estão em volta. Essa é a ideia. Bem, e como é que fica o campo elétrico de uma carga pontual em movimento? O campo elétrico magnético de uma carga pontual em movimento. Bom, o que a gente vai fazer? Vai pegar e substituir. A gente tem os potenciais, escalar e vetor, e o que a gente vai fazer é substituir na relação de campo elétrico e na relação de campo magnético. Vamos começar com o campo elétrico e começar com o gradiente do potencial. Então, o gradiente do potencial, isso aqui é uma função do gradiente, dos parâmetros do gradiente. Aqui a gente usa a regra da cadeia, fica 1 sobre menos 1 sobre esse cara ao quadrado, vezes a derivada da função, né? O gradiente de R, do módulo de R, é igual a menos C, o gradiente ΔT. Isso aqui é só você abrir o R para você ter essa expressão. Seria isso aqui, né? Menos C o gradiente de TR, né? O gradiente de R é isso. O TR é em função do R também, né? E o gradiente do produto escalar com R com V tem essa igualdade que você busca lá no gradiente de duas funções de um produto escalar, tem lá no capítulo 1 do Griffith, nessa igualdade. Com isso, a gente, cada termo a gente vai fazer sim, separado. Por exemplo, R escalar o gradiente de V, esse operador é escalar del do vetor V, na verdade, se você abrir isso aqui, vai ser a derivada de V com relação a TR vezes R escalar o gradiente de TR. Esse cara aqui, o Griffith chama de aceleração, eu deixei assim, porque isso, na verdade, é aceleração com relação ao observador. O observador enxerga aquela aceleração porque é no tempo dele. Então, eu preferi deixar a derivada para sempre entender que é com relação ao observador,
para poder não confundir com aceleração com relação à referência. Muito bem. O V escalar gradiente de R, o meu R é, na verdade, Rzão menos R', e vai ficar V escalar gradiente de Rzão menos o V, o gradiente de R'. R' aqui, e aqui fica isso quando você abre, é igual a velocidade. Então, esse termo é igual a velocidade. O rotacional de V, também abrindo, vai ficar menos dV dtr vetor gradiente de tr. E o rotacional de R fica menos V vetor gradiente de tr. Então, todas essas expressões, na verdade, elas são obtidas abrindo essa conta. Você poderia, se você quiser, pode fazer, que você vai obter essa igualdade. Dessa forma, o gradiente de R escalar V vai ter no final essa expressão aqui, que é V mais R escalar dV dt menos V ao quadrado vezes o gradiente de TR. Muito bem, então o gradiente do potencial vai ficar 1 sobre 4πy0, Q sobre C sobre esse termo ao quadrado, menos essa expressão, que fica exatamente esse cara aqui. Tá? Essa expressão que a gente chegou aqui. A única diferença é que a gente coloca esse cara aqui dentro, botando o gradiente do TR em evidência. Tá? Com isso fica essa expressão desta forma. Vamos lá. Bom, aqui só fica faltando definir quem é o gradiente do TR, certo? E para isso eu vou fazer o seguinte, vou pegar o gradiente do Rzinho, aquele que a gente utilizou antes, que é menos C sobre gradiente de TR, e vou abrir esse cara aqui da frente. Vou chamar esse Rzinho de raiz do produto escalar entre os dois vetores R. Os dois não, o mesmo R, né? R escalar R. Bom, isso é um macete, né, para colocar, para poder abrir ele. E isso na verdade, meio de 1 sobre raiz de R escalar R vezes o gradiente do produto escalar. E o gradiente do produto escalar a gente usa aquela expressão que a gente usou do R escalar V, agora fica R escalar R, certo? Aqui. E com isso a gente vai ter duas vezes a expressão de cada um, então vai matar esse 2 aqui. O raiz de R escalar R, na verdade, é o Rzinho, então volta a ser Rzinho. E a gente vai ter R escalar del aplicado ao vetor R vezes R vetor rotacional de R. Bom, muito bem. Essa primeira expressão aqui fica R menos V R escalar gradiente de T aplicado a R. Isso aqui, essa passagem daqui para cá a gente já fez antes em outra aplicação. E o rotacional do rotacional, a gente usa também uma igualdade do rotacional do rotacional e chega a essa expressão aqui. Tá? Muito bem. Só que essa expressão é o gradiente do Rzinho, que fica em função do gradiente de T. Então, a gente iguala com menos C gradiente de T. Consequentemente, a gente tem essa igualdade aqui. Com essa igualdade, a gente pega e diz, olha, o gradiente de T, na verdade, menos R dividido por RC menos R escalar V. Então, esse é o gradiente de T que a gente vai agora aplicar aqui. Bom, aplicando aqui, a gente vai ter menos R, né? Menos aqui, R sobre RC menos R escalar V, que passando para fora fica RC menos R escalar V ao cubo, e aqui V vezes RC menos R escalar V nessa parte da frente aqui. Tá? Bom, com isso a gente tem a expressão final do gradiente do potencial. Fica faltando somente para o campo elétrico a derivada do potencial vetor no tempo. Ok? A derivada do potencial no tempo
Aí que vem uma igualdade interessante, que é a seguinte. Se a gente olhar essa expressão do potencial vetor, ele nada mais é do que o V vezes Q sobre C dividido pela raiz, que é 1 sobre 4πy0 isso, onde o C ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0, então o potencial vetor nada mais é do que, de uma carga pontual, com movimento, nada mais é do que a sua velocidade sobre C ao quadrado vezes o potencial escalar. E o potencial escalar a gente tem, vamos derivando ele no tempo, ok? Que é esse cara aqui no tempo. A gente vai chegar a essa expressão aqui com todos os desenvolvimentos possíveis, da mesma forma que a gente fez com o gradiente. O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, nós vamos redefinir um parâmetro que é o U, que é uma velocidade U, que é um parâmetro de velocidade, que é, na verdade, a velocidade C na direção do observador com relação à carga, menos a velocidade da carga. Ok? Então, essa diferença eu vou chamar de U, e se eu, fazendo isso, eu vou obter o meu campo elétrico, que é menos a derivada de A com relação ao tempo, menos o gradiente de V. Então, pegando esse, reescrevendo em função de U, eu vou ter aqui embaixo o R escalar U ao cubo, ok? Porque fica R escalar R, fica CR, R escalar V, fica isso. Então, isso aqui, na verdade, é R escalar U ao cubo, certo? E aqui dentro fica C menos V ao quadrado, U menos mais R vetor, U vetor dV dt. Ok? Então, com isso, a gente tem o campo elétrico. O campo elétrico é uma carga pontual em movimento. Nota que ela não é muito óbvio, não, né? A gente vai continuar analisando esse desenvolvimento. Eu vou fechar a aula agora e a próxima a gente vai falar de campo magnético e força entre cargas, que é bastante interessante e fundamental para a gente. Tá? É isso.